eu quero vai ser convidar por para duas colocar partes em agora. pé. Não, mas tudo Mais bem. uma vez, Bem, nós tudo bem. estaremos orando após essa oração. Nós estaremos adorando a Deus com o hino de número 432, a nossa harpa cristã. E enquanto estivermos adorando ao Senhor, estaremos entregando a nossa contribuição para a manutenção da obra do Senhor nosso Deus. Hino de 432. Eu fui lembrado aqui, meus amados, que no dia 26 de fevereiro está programado o batismo, mas eu ouvi dizer que o batismo ia ser mudado. De qualquer maneira, se o batismo não for mudado, nós vamos dar a nossa reunião administrativa. Vamos preparar os candidatos para o dia 26. Se for mudado, fica preparado. Se não, batismo dia 26 de fevereiro. Aí nós estaremos passando a nossa reunião administrativa para uma data mais propícia. Ok? Muito bem. Pastor Jaziel, veio que está orando conosco. E no número 432. Obrigado, Jesus, pela tua bondade, pela misericórdia sobre cada um de nós. Não merecemos, Pai. Somos falhos e pecadores. Oremos a Deus. Soberano e eterno Deus, Pai Santo que estás nos céus, louvamos e exaltamos o teu nome, Senhor Deus, nesta noite. A ti, Senhor Deus, elevamos a nossa voz, ó Pai, a nossa voz de adoração a ti em direção ao teu nome. Pai Santo, recebe a adoração da tua igreja, em especial neste momento que vamos contribuir para a manutenção do trabalho. Abençoa, Pai, os ofertantes, os dizimistas, abençoa todos, Pai, também abrindo portas, abençoando a tua igreja. Também te pedimos, receba o nosso louvor. Nós oramos a ti e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Obrigado, meu querido. 432. Fica conosco, Pai, nos ajuda, Senhor. Continua a receber. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, possa sempre fluir, o
Meus amados, nós temos aqui um companheiro que está congregando conosco na congregação do Jardim BNH já há algum tempo, para que nós possamos recebê-lo. É o irmão José Vande Bruno Cruz. Onde está o nosso companheiro? Por gentileza, fique bem. Está aqui, está aqui. Muito bem. Vamos receber, meus amados? Amém? Amém, Jesus! É bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra comigo a sua Bíblia. Olha aí, escute. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Parece que hoje o relógio andou mais rápido. É lamentável esse relógio. Nós estaremos lendo apenas o versículo de número 21 ao versículo de número 25. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 21. A Bíblia diz assim: obrigado. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito do coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e, achando, o conduziu para Antioquia. Amém. Glória a Deus. Meus amados, esse texto das Sagradas Escrituras está no meu coração já há algum tempo. É um texto bem conhecido de todos os estudiosos da Bíblia Sagrada. Quando houve a perseguição dos cristãos, dos seguidores de Jesus lá em Jerusalém, que os cristãos foram espalhados. Filipe foi para Samaria. A Bíblia diz que ali Filipe pregava o Evangelho, e através de Filipe o Senhor Deus fazia grandes sinais, prodígios e maravilhas ali em Samaria. E alguns foram para Antioquia, e a Bíblia diz que ali eles pregaram o Evangelho. E o texto diz aqui que muitos creram e se converteram ao Senhor. Depois, se o irmão leia com mais detalhes esse capítulo de número 11, a Bíblia diz que eles pregavam a Jesus Cristo. Pregavam a Jesus Cristo. Pregavam a Jesus Cristo. E quando se prega a Jesus Cristo, existe conversão. As pessoas creem e se convertem ao Senhor nosso Deus, pela ação do Espírito Santo de Deus. Hoje tem muitos pregando aí só prosperidade, mas não, nós temos que pregar Jesus Cristo. Quem salva é Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que as boas novas chegou até Jerusalém, e os líderes de Jerusalém enviaram a Barnabé até Antioquia. E o texto diz aqui que quando Barnabé chegou ali em Antioquia, ele se alegrou. Ele se alegrou vendo o que Deus estava fazendo ali na cidade de Antioquia, vendo o que Deus estava fazendo através daqueles irmãos que sequer a Bíblia cita o nome deles. A Bíblia não cita o nome daqueles que estavam pregando o Evangelho em Antioquia, aonde nasceu ali um pequeno grupo de irmãos e foi crescendo até que a fama chegou a Jerusalém. A Bíblia não diz quem foram esses ali que foram os fundadores da igreja de Antioquia, mas só diz que quando a igreja cresceu, que a fama chegou em Jerusalém, enviaram a Barnabé. E a coisa que chamou a atenção no meu coração, meus amados, é que o tempo está muito exíguo, não dá tempo da gente falar muito a respeito de Barnabé, mas tem aqui 4 coisas que eu gostaria de estar repartindo com os irmãos. A primeira coisa que me chama a atenção no meu coração foi Barnabé, e quando ele chegou em Antioquia, a Bíblia diz que ele viu a graça de Deus e se alegrou. Ele se alegrou de ver a obra do Espírito Santo ali em Antioquia.
Ele se alegrou de ver o trabalho de Deus em Antioquia. Ele se alegrou de ver o trabalho que aqueles irmãos iniciantes fizeram na cidade de Antioquia e que Jesus estava salvando e libertando muitas daquelas pessoas. Porque, meus amados, infelizmente, tem alguns amados que quando vê que a obra do companheiro está prosperando, tem alguns que não se alegram, começam até a murmurar. Não, meu irmão, nós temos que nos alegrar pela obra de Deus e já crescemos. Se o Senhor Deus está abençoando o companheiro, nós vamos nos alegrar, porque o mesmo Deus que abençoa o companheiro, Ele vai abençoar o Senhor também. Ele se alegrou, a Bíblia diz que ele se alegrou de ver a graça de Deus ali na cidade de Antioquia. E o texto diz que ele exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Esse exortar é incentivar, esse exortar é encorajar. Quando ele chegou ali, alegrou o seu coração de ver a obra que Deus estava fazendo, do crescimento da igreja ali em Antioquia, e ele incentivou, exortou aos irmãos para que permanecessem no Senhor, para que permanecessem no Senhor de coração. E eu, pensando nesse texto, meus amados, nós temos que ter muito cuidado. No período da pandemia, e infelizmente no pós-pandemia, muitos crentes e até alguns obreiros ficaram muito fixados na rede social, vendo muitos cultos, né, de outras denominações. E eu já disse aqui, estão começando a se alimentar com outras comidas. Então, Daniel, a Bíblia diz que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Você não precisa se contaminar com o que está na rede social. Tem maná do céu para a tua vida. Tem maná do céu para a nossa vida. Quando o nosso irmão Barnabé chegou ali em Antioquia, ele ficou alegre. Meu irmão, olha, vocês permaneçam naquilo que vocês foram ensinados. Tal qual Paulo falou para Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu. Quando nós lemos a epístola que Paulo escreveu à igreja da Galácia, aos Gálatas, Paulo diz no capítulo 3, olha, eu me admiro que vocês passaram tão depressa do evangelho para um outro evangelho. Paulo diz assim, olha, se alguém lhe trouxer um outro evangelho, ele diz, olha, se nós mesmos, ou se um anjo trouxer um outro evangelho, vocês não aceitem, seja o quê? Anátema. Meus amados irmãos, infelizmente, alguns, como eu disse aqui, não vêm na escola bíblica dominical, não vai no culto de ceia, não vem no culto de ensino, fica só na rede social, só se alimentando de bolota de porco. Meu querido irmão, Deus tem maná no céu para a tua vida. Deus tem pão do céu para mim e para a tua vida. A Bíblia diz que Barnabé exortou, incentivou, encorajou, permanecessem no Senhor com propósito de coração. Cuidado com os modernismos que estão vindo por aí, porque junto com os modernismos normalmente vem o mundanismo. Infelizmente alguns dizem, não, mas não tem importância, não, é só uma coisinha assim. Não, tem importância sim. Permanecer no Senhor com propósito de coração. Não sai daquilo que nós fomos ensinados dos nossos pais na fé. Permanecer. Nós não temos o direito de mudar aquilo que nós recebemos dos nossos pais na fé. Barnabé incentivou a que permanecesse no Senhor com propósito de coração. Mas chama a atenção do meu coração, o versículo 24 diz assim: porque era homem de Deus e cheio do Espírito Santo,
e de fé. Que coisa E muita gente se uniu ao Senhor. forte, glória a Deus. Barnabé chegou ali, e aqui Lucas foi quem escreveu o livro de Atos Apóstolos. Ele está testemunhando, dizendo: olha, Barnabé era um homem de bem. Olha aí. Barnabé era um homem de bom caráter. Ajuda, Barnabé era alguém que poderia ser imitado. Meu Deus. Barnabé tinha uma boa conduta. Olha aí. O texto diz que era um homem de bem. Não está falando aqui da sua crença, está falando das suas qualidades como homem, do seu caráter, da sua personalidade. Era homem de bem. Está precisando. Meu Deus, ajuda. Quando eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo me fez lembrar de Jó. Olha aí. Lembra de Jó? Olha esse aí. O próprio Deus testemunhou de Jó. Falou para Satanás: viste meu servo Jó? Homem reto, sincero, temente a Deus, que desvia-se do mal. Olha aí, meu Deus, ajuda. Da tua graça. Deus foi quem deu o testemunho da vida de Jó. Coisa linda. Barnabé era homem de bem, Aleluia. de bom caráter, Papai, está precisando. homem considerado. Lamentável, meu Deus, ajuda. Esse aqui, papai. A Bíblia nos diz no capítulo 1 do Evangelho de João que quando as primeiras conversões, Filipe chegou para Natanael e disse: olha, havemos achado o Cristo, o Messias. Ele veio lá de Nazaré. Aí ele disse: pode, Natanael disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele disse: vem ver. Aí Filipe levou Natanael até Jesus. Quando Natanael chega perto de Jesus, Jesus diz assim para Natanael: eis aqui um verdadeiro israelita, em que não há dolo. Jesus deu testemunho da vida de Natanael. Olha, Lucas aqui está dando testemunho de Barnabé, homem de bem. Eu quero crer que, se fosse no dia de hoje, ele diz: olha, é um homem de bem, ele é muito bem conceituado na igreja, ele é muito bem conceituado lá na sua vida conjugal, ele é muito bem conceituado lá junto aos seus filhos, ele é muito bem conceituado lá na sua congregação, ele é muito bem conceituado lá no seu trabalho, ele é muito bem conceituado lá na sua vizinhança, ele é muito bem conceituado lá no comércio, ele é muito bem conceituado lá no banco. A Bíblia diz que Barnabé era um homem de bem. Escute, a Bíblia diz que quando Pedro e João chegaram no templo, Atos dos Apóstolos, capítulo número 3, que aquele paralítico, aquele coxo pediu esmola para ele, Pedro teve condições de dizer assim: olha para nós, olha para nós. E a Bíblia diz que aquele coxo olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Isto é para o nosso ensinamento. O mundo está aí, olhando para mim e olhando para ti, olhando para nós. Pedro teve condições de dizer: olha para nós. Não temos prata nem temos ouro, mas do que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, e o milagre aconteceu. O mundo olha para mim, o mundo olha para ti. Escute. Espírito Santo aqui nos conhece. A sua esposa, ela olha para o Senhor, ela olha para nós, ela olha para nós como esposo, mas ela olha para nós também como homens de Deus, como servos do Senhor nosso Deus. Os nossos filhos olham para nós como pais, mas ele olha para nós também como crentes, como homens de Deus. A vizinhança olha para nós como homens de Deus. Quando o senhor pega a sua Bíblia, põe a sua gravata e sai, o vizinho está olhando e dizendo: olha, aquele abençoado. Graças a Deus. Homem de bem. Barnabé era um homem de bem. Ajuda, Pai.
Mas ele ainda tinha aqui 2 ou 3 grandes características. A Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo. 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 Como é que está? Não responda para mim, mas do seu coração, do coração de Deus. Como é que está a sua medida do Espírito Santo? Como é que está a medida do Espírito Santo de Deus na sua vida? Está pouco? Está médio? Mais ou menos? A Bíblia diz que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo. Ontem, no culto da escola bíblica dominical, nós estudamos a respeito de quem mesmo? Estevão. A Bíblia diz que Estevão também era um homem cheio do Espírito Santo. E eu estava comentando com os nossos companheiros da nossa sala que a orientação de Jesus para os crentes daquela época, ele disse: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 14, capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz que eles aceitaram o conselho de Jesus, e a Bíblia diz que eles perseveraram em Jerusalém, mas perseveraram em oração. Está aí o segredo, irmão. Quer ser cheio do Espírito Santo? Persevera em oração. Persevera em oração. Joelho no chão, rosto no pó. Aleluia. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, Paulo diz assim: enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. E como é que faz para se encher do Espírito Santo? A receita está na Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Perseveravam em oração. Quer se encher do Espírito Santo de Deus? Busca Deus em oração. Na igreja, em casa, no trabalho, na condução, de manhã, à tarde, à noite, na madrugada. Perseverar em oração. Glória a Deus. O Espírito Santo é dado sem medida. A Bíblia diz que o Senhor Deus derramou o Espírito Santo de forma abundante. E o mesmo Deus que derramou o Espírito Santo de forma abundante, Ele continua derramando o Espírito Santo de forma abundante. Precisamos nos aproximar mais do Senhor nosso Deus através da oração. Através da oração. Nós temos dito aqui, amado Lucas, capítulo 18, versículo 1. Jesus disse que a oração é um dever, que nós devemos permanecer, perseverar em oração. O membro da Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, tem que ser um Barnabé cheio do Espírito Santo. Quando lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, que diz que eles perseveraram em oração, o resultado está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. A Bíblia diz que estavam todos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente, que encheu toda a casa, e foram vistas línguas como que de fogo sobre cada um deles. E o versículo 4 diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Barnabé, ele tinha uma outra grande qualidade. A Bíblia diz que ele era um homem de fé. Era um homem de fé. Homem de fé. Fé é crer, acreditar, confiar. Eu disse aqui na sexta-feira: fé é convicção e ação. Não basta apenas crer. Tiago diz lá na sua epístola, capítulo 2, se não me falha a memória, versículo de número 14, ele diz que a fé
sem obras ela é morta em si mesma. É desse jeito. Fé sem obras ela é morta em si mesma. Meu Deus. Tiago diz assim: olha, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu vou mostrar a minha fé através das minhas obras. Através das minhas obras. Fé, eu disse aqui, fé é convicção e ação. E Barnabé era um homem de fé, por isso que ele era um homem de fé. Quando nós lemos o capítulo de número 11 do Atos dos Apóstolos, o versículo de número 25, diz que Barnabé, ele foi até Tarso buscar Saulo. A Bíblia diz que ele foi buscar Saulo, achando, conduziu até Antioquia. Quando lemos ali no capítulo de número 9 do livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos a conversão de Saulo, mas a Bíblia diz que Saulo, ele quis se aproximar dos discípulos, já convertido, já tinha tido encontro com Jesus na Damasco, mas os discípulos rejeitaram a Saulo. Ficaram, não sei se com medo de Saulo, eu não sei se ficaram com alguma coisa. A Bíblia diz que eles rejeitaram a Saulo, mas a Bíblia diz que Barnabé foi lá, pegou Saulo, trouxe Saulo aos discípulos, e Barnabé deu testemunho de Saulo para os discípulos. Barnabé, ele tinha uma grande qualidade, ou vamos dizer, um grande dom de Deus. Ele conseguia ver o potencial dos seus cooperadores. Barnabé, companheiro, Barnabé, ele formava obreiro. Era um formador de obreiro. Quando Saulo foi rejeitado, foi Barnabé que trouxe Saulo para os discípulos. Pois vem em casa, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E agora em Antioquia, ele vai buscar Saulo lá em Tarso para trazer para Antioquia. Barnabé era um formador de obreiro. Olha aí, papai. Quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 15, a partir do versículo número 36, a Bíblia diz que houve ali uma divergência entre Barnabé e Paulo. Olha aí. Porque o sobrinho de Barnabé, chamado Marcos, os abandonou da viagem missionária. E Barnabé queria levar Marcos na segunda viagem missionária. E Paulo não quis levar Marcos. Não, esse aí não. Esse menino aí, ele nos abandonou, ele não vai conosco. Houve ali uma divergência, né? Ali uma divergência de pensamento entre Barnabé e Paulo. A Bíblia diz que eles até se separaram. Paulo foi para a segunda viagem missionária com seus companheiros, e Barnabé foi com Marcos para Chipre. Mas Barnabé, eu disse aqui, ele era um formador de obreiro. Barnabé, ele tinha o dom de ver o potencial dos obreiros. Barnabé investiu na vida de Marcos. E quando nós lemos nas Sagradas Escrituras, segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, se não me falha a memória, o versículo de número 11, Paulo reconhece a sua falha, Paulo reconhece o seu erro, ele reconhece que Marcos realmente tinha chamado para o ministério, e ele diz assim para Timóteo: Timóteo, vem estar comigo, porque eu estou sozinho, eu estou só eu e Lucas, traz comigo a capa, traz os livros, mas traz a Marcos também, porque Marcos me é muito útil para o ministério. Barnabé, amados, tinha uma visão espiritual. Que cada um de nós nesta noite possamos tomar como exemplo para a nossa vida ministerial, a vida ministerial de Barnabé. A hora já passou, vocês me perdoem, né? Mas pedindo falar de Barnabé, capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, dá um bom testemunho de Barnabé. A Bíblia diz que Barnabé, ele vendeu as suas propriedades, foi o primeiro que fez isso, a Bíblia registra. Vendeu as suas propriedades e trouxe o dinheiro e depositou na mão dos apóstolos. Eu fiquei pensando, Barnabé, um exemplo a ser seguido por mim, um exemplo a ser seguido por todos nós. Barnabé não estava preso às coisas materiais. A Bíblia diz que ele vendeu ali a sua propriedade, pegou o dinheiro, depositou nos pés dos apóstolos para que fosse usado na obra. Fique de pé em nome do Senhor. Que exemplo a ser tomado por cada um de nós, né?
Que cada um de nós saia daqui hoje, tal qual Barnabé. Portanto, quando o seu coordenador for ali pedir a sua contribuição para os varões, faça tal qual Barnabé. Deposite ali a sua contribuição com alegria. Amém? Amém. Eu quero pedir para o pastor Marcílio venha estar apresentando ao Senhor Deus a nossa reunião. Nesta oração, meus amados, nós vamos estar orando ou apresentando a Deus o Joaquim. Joaquim é o filhinho do irmão Herbert, nosso companheiro, que dirige a congregação do Pirani 3. O seu filhinho está internado com bronquiolite. Vamos orar para que o Senhor Deus restaure a saúde do Joaquim. Restitui a saúde completa. Senhor para os irmãos. Oremos então, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, grande Deus, te louvamos, te glorificamos e te bendizemos pela tua grande bondade. Sendo grato, meu Pai, Senhor, por esta reunião tão abençoada. Graças a Deus, Senhor, pelos louvores, graças a Deus também pela porção da tua palavra. Ajuda-nos que nós sejamos homens cheios do Espírito Santo, cheios de fé, que nós tenhamos graça para, meu Deus, sermos úteis para o bom serviço da tua obra, que nós sejamos produtivos, frutíferos e benéficos, Pai Santo, que nós sejamos vasos, instrumentos nas tuas mãos para o crescimento da obra. Meu Deus, abençoa também a todos quantos vieram nesta noite, os varões, as irmãs, os obreiros, enfim, a todos, que o Senhor abençoe ricamente, dando vitória na vida e no ministério de cada um. Que o Senhor em tudo abençoe grandemente. Também, Pai, abençoa, meu Deus, os doentes, os enfermos, os pedidos de oração que foram feitos, o filhinho do teu servo, Joaquim, que a tua mão alcance aquele menino, que a tua mão também alcance o pastor Valdecir e todos os demais que estiverem enfermos e doentes, que o Senhor dê saúde, que o Senhor use de misericórdia. Pai, abençoa também o nosso pastor setorial, pastor Samuel, a sua família, também o pastor presidente, pastor José Ué, seja com ele, abençoando em tudo, abençoa todo o teu povo, abençoa também a nossa nação, a nação brasileira da graça, faz milagres, abençoa as autoridades constituídas, as autoridades civis, militares e também eclesiásticos. Que o Senhor abençoe tudo, fazendo uma obra, salvando e libertando. Grande Deus, abençoa também os trabalhos que se seguem ao decorrer da semana. Que o Senhor dê vitória, graça e prosperidade na obra. Grande Deus, também agora, a nossa saída, o nosso retorno para o nosso lar. Leva-nos em paz e nos guarda. Dai-nos a tua proteção, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, chegou aqui agora, mas ainda há tempo. Onde está o nosso irmão José Luiz Araújo do Nascimento, do Jardim Catarina? Ali está, abençoado, ali. Está sendo apresentado somente para oficializar o nosso companheiro como cooperador aqui do Centro 11 São Mateus. Amém, meus amados? Amém! Muito bem. Antes da bênção apostólica, eu tenho aqui uma notícia muito boa para todos nós. A nossa cantina. Nós temos a cantina, a melhor pamonha de São Paulo. Melhor que a pamonha é só o curau. E melhor que o curau é o bolo de milho. E melhor que o bolo de milho é só o suco de milho. Se você está acreditando, prova os 4 que você vai ver que eu tenho razão. Certo? Participando da nossa cantina, você estará contribuindo para a nossa construção. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus, comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneça com todo o povo de Deus. E juntos dizemos: Amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.